seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente, na TVT, a TV dos Trabalhadores. Estamos muito gratos por sua presença conosco. Hoje nós temos uma pergunta, nós sempre temos, e a nossa pergunta hoje é: como a igreja deve se conduzir diante de um governo opressor? Como a igreja deve se conduzir diante de um governo opressor? O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu aluno, o Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 15, diz o seguinte: que ele queria que o Timóteo soubesse como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O Paulo gostaria e queria que o Timóteo soubesse como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Muito bem. O Paulo nos ensinou pelo Espírito Santo uma visão da igreja. Uma visão da igreja. A igreja como corpo de Cristo, a igreja como noiva de Cristo, a igreja como o lugar onde Cristo se manifesta. E o apóstolo Pedro nos ensinou que a igreja era o santuário da Trindade, onde a Trindade, por meio do Pai, recebe toda a glória, toda a honra que lhe é devida, onde Deus é honrado, não é? Então, tanto o Paulo quanto o Pedro, pelo Espírito Santo, nos deram um quadro completo da igreja que o Paulo sintetiza aqui a Timóteo, como se ele tivesse ouvido também o Pedro, porque ele diz que a casa é casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é a coluna e firmeza da verdade, alicerce da verdade, baluarte da verdade. E tem uma questão que nós precisamos considerar sempre, que a verdade para nós cristãos e principalmente para os apóstolos era uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Então, o que o Paulo está nos ensinando pelo Espírito Santo é que a igreja é que demonstra para todas as pessoas, de todos os lugares, de todas as etnias, de todas as realidades sociais, econômicas, como se portar, como Jesus Cristo se portaria e como Jesus Cristo se portaria diante de uma situação tal qual a que eles estejam vivendo. Baseado nisso, muitos cristãos, em toda a história cristã, tomaram posições muito claras na história, muito claras, inequívocas, inclusive que lhes custaram muitas vezes a própria vida. Muitas vezes escolheram o martírio, mas tomaram posições muito claras porque se viam como coluna e baluarte da verdade, ou seja, como instrumento, meio através do qual Jesus Cristo se daria a conhecer numa determinada realidade. Hoje nós queremos evocar a postura tomada pelos irmãos na Alemanha quando houve o fenômeno angustiante, desesperador do nazismo.
Eu não sei se você sabe, mas uma das coisas que o Hitler fez foi unificar a igreja protestante em torno dele. Ele passou a chamá-la de a Igreja dos Alemães. A Igreja dos Alemães. E era a ideia de unir a igreja em torno do Reich, em torno do nazismo. E ele passou a chamá-los de cristãos alemães, bem naquela linha racista que ele tinha, aquela coisa da raça pura, da higienização, dos brancos alemães, dos germânicos contra todo mundo, onde todo mundo devia ser escravo deles. E que os levou a perseguir os judeus, a perseguir os homossexuais, a perseguir os ciganos, a perseguir os pretos, a perseguir todo mundo. A ideia era uma raça pura. Eles eram a raça pura e todos nós, os demais, éramos seres a ser escravizados. Então, o Hitler sabia o que fazer, sabia como fazer a coisa. E a primeira coisa que ele tentou fazer foi cooptar a igreja de modo geral. Ele conseguiu a anuência do Papa de então, a anuência de Roma. E aí passou também para a tentativa de unir a igreja protestante. E aqui ele foi resistido. Aqui ele foi resistido por uma igreja que se autodenominou de Igreja Confessante. Igreja Confessante, que se levantou contra o movimento dos cristãos alemães, que eram os cristãos que apoiavam Hitler, inclusive pastores e bispos, tanto romanos quanto protestantes, que construíram uma teologia a partir do Terceiro Reich, a partir do nazismo, para dar-lhe uma espécie de conotação de sacralidade. Mas eles foram resistidos. Eles foram resistidos pelo grupo que se chamou e foi conhecido na história como a Igreja Confessante, lideradas por gente como Dietrich Bonhoeffer, como Martin Niemöller, como Karl Barth, como Reinhold Niebuhr, gente que tomou posição até a própria morte. Niebuhr estava nos Estados Unidos, continuou lá, o Reich, o Karl Barth estava na Suíça, mas Dietrich Bonhoeffer e Martin Niemöller estavam na Alemanha. E o Dietrich Bonhoeffer foi condenado à morte e o Martin Niemöller foi mandado para o campo de concentração, tal qual os judeus foram. E eles escreveram uma carta aberta contra o nazismo, contra o Terceiro Reich, contra Hitler e seus sequazes, que dizia o seguinte: face dos erros dos cristãos alemães, que era esse grupo que apoiava o Hitler, que tinha a maioria da igreja, diga-se de passagem, tanto de Roma quanto protestante, face dos erros dos cristãos alemães da presente administração da igreja do Reich, rejeitamos a falsa doutrina de que a igreja teria o dever de reconhecer, além e à parte da palavra de Deus, ainda outros acontecimentos e poderes, personagens e verdades como fontes da sua pregação e como revelação divina. Então, eles rejeitaram essa ideia de ter o Reich ou Hitler como ungidos de Deus. Rejeitamos a falsa doutrina de que em nossa existência havia áreas ou haveria áreas em que não pertencemos a Jesus Cristo, mas a outros senhores, ou seja, que alguém pode ditar normas para a Igreja de Cristo além do próprio Cristo.
seja o presidente da República, seja o chanceler do Terceiro Reich, seja quem for. Ninguém pode substituir Jesus Cristo, ninguém pode ser chamado de mito, ninguém pode ser chamado de ungido, ninguém pode ocupar o lugar de Jesus Cristo. Então eles disseram: rejeitamos a falsa doutrina de que seria permitido substituir, de que a igreja seria permitido substituir a forma da sua mensagem e organização a seu belo prazer ou de acordo com as respectivas convicções ideológicas e políticas reinantes. Ou seja, rejeitamos que nós, pastores do púlpito, possamos fazer propaganda do governo, propaganda de um candidato ou propaganda de um presidente da República. Rejeitamos essa verdade, ou propaganda do Reich. Rejeitamos a falsa doutrina de que a igreja, desviada deste ministério, poderia dar a si mesma ou permitir que se lhe dessem líderes especiais, revestidos de poderes de mando. Essa era a fala da igreja confessante. Não aceitamos líderes que não sejam Jesus Cristo e aqueles a quem Jesus Cristo comissionou. Rejeitamos a falsa doutrina de que o Estado poderia ultrapassar a sua missão específica, tornando-se uma diretriz única e totalitária da existência humana, podendo também cumprir desse modo a missão confiada à igreja. Não aceitamos substitutos de Jesus Cristo em lugar nenhum. E não aceitamos que o Estado vá cumprir o papel da igreja. Não aceitamos que o Estado vá assumir o lugar da igreja em nenhum momento, de maneira nenhuma. E não aceitamos que um presidente da República ouse falar em nome da igreja, ou a partir da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles continuaram: rejeitamos a falsa doutrina de que o Estado poderia superar a sua missão cidadã e assumir a missão da igreja. Rejeitamos a falsa doutrina de que a igreja poderia e deveria, ultrapassando a sua missão específica, apropriar-se das características, dos deveres e das dignidades estatais. Nós não queremos que a igreja tome o poder do Estado, que a igreja assuma o poder do Estado, tornando-se assim ela mesma órgão do Estado. Nós rejeitamos a falsa doutrina de que a igreja, possuída de arrogância humana, poderia colocar a palavra de Deus e a obra do Senhor a serviço de quaisquer desejos, propósitos e planos escolhidos arbitrariamente. Ou seja, a igreja confessante rejeitou o Reich, rejeitou Hitler, rejeitou um governo opressor que queria dirigir a igreja, dirigir os seus pastores, dirigir os seus líderes para apoiá-los indiscriminadamente, acriticamente. Nós estamos assistindo isso no Brasil. Nós estamos assistindo isso no Brasil. Nós estamos assistindo um governo acusado de corrupção, um governo marcado pela opressão em todos os sentidos, um governo que teme o tempo todo porque põe sigilo de 100 anos em tudo que possa afetar a sua qualidade de trabalho, que, aliás, é nenhuma, e tenta cooptar a igreja e oferecer para a igreja poder público, gente da igreja em locais públicos, em nome da igreja, para que a igreja se sinta devedora com um governo opressor, que acabou com o direito dos trabalhadores, que condenou por sua absoluta incompetência, segundo as acusações que estão sendo dadas, a mais de 370 mil, aliás, agora há 420 mil pessoas a morrerem por falta de ação contra a pandemia. Porque, como disse o professor Pedro Halal, graças à ação do Estado, 3 entre 4 pessoas que morreram de Covid não precisavam ter morrido. Esse é um governo opressor, como, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo,
que o governador do estado de São Paulo, que vetou a lei que proibia despejo em plena pandemia, vetou, condenando pessoas a irem para as ruas. E depois vem falar em solidariedade. Esses governos são opressores. A igreja não pode se submeter à opressão, não pode apoiar esses opressores, não pode apoiar esse presidente da República, não pode apoiar esses governadores que estão lançando as pessoas para o olho da rua, literalmente. Por isso, hoje, nós estamos aqui para dizer que o presidente da República ter abraçado uma deputada nazista, protagonista do neonazismo, coloca a Igreja de Cristo no Brasil na mesma posição que se encontrou no tempo do Terceiro Reich. Ou se torna uma igreja de apaniguados, ou se torna uma igreja confessante, que se levanta contra toda a opressão. E hoje nós queremos falar sobre uma igreja que se levanta contra toda a opressão. O presidente da República fez alguns judeus rirem dos quilombolas. Agora, ele está rindo dos judeus e de todos os que lutaram contra os nazistas. Vamos para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Daqui para Frente. Nossa pergunta hoje é: como a igreja deve se conduzir diante de um governo opressor? Nós estamos diante de um Estado opressor, um governo opressor, que acabou com o direito dos trabalhadores, que acabou com a aposentadoria, que foi absolutamente inepto e ineficaz no combate à pandemia, condenando mais de 420 mil pessoas à morte, porque essas 420 mil pessoas, em meio às 560 mil que já morreram, não precisavam ter morrido se o Estado tivesse minimamente feito o seu trabalho. Medianamente, disse o professor Halal. Ele, inclusive, citou uma nota. Se tivesse tirado nota 6 na prova, pelo menos 420 mil pessoas não teriam morrido. Isso sem contar a economia desastrosa, as falências que se multiplicaram, a indústria que se destruiu, a soberania brasileira que foi embora, o fiasco internacional da diplomacia brasileira, que se tornou motivo de chacota no mundo. Isso sem contar o empobrecimento em massa, isso sem contar o sem número de pessoas em situação de rua. E a isso, e nesse sentido, se alia a ele o governador do estado de São Paulo, que vetou, como eu já disse no primeiro bloco, a lei que proibia despejo em plena pandemia. Ou seja, ele já governa um estado cuja maior cidade e as cidades polo já sofrem com a angústia de ver cada vez mais gente em situação de rua, e ele vetou a lei que dizia que não podia ter despejo em meio à pandemia. Além disso, o governo federal está com projetos de lei no Congresso Nacional que vão acabar por destruir a Amazônia de vez. Sem contar o que já estão sofrendo os indígenas, atacados por garimpeiros ilegais, tendo suas terras invadidas por grileiros, e o Congresso Nacional tentando dizer que eles só podem reivindicar a terra se eles estavam lá em 1988, quando da promulgação da Constituição. O que nós estamos assistindo, irmãos e irmãs, é opressão descarada. Opressão descarada. A igreja tem que se levantar contra esse regime opressor. William, é com você. Olá, Ari. Olá a todos e todas que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual.
É um privilégio estar falando com vocês. Diante de tudo que o Ari expôs, diante de toda essa fala, me vem à mente, não tem como nós não nos lembrarmos que no ano de 1945, no dia 9 de abril, um pastor foi enforcado pelo governo de seu próprio país. Ele também era teólogo. Esse pastor, inspirado pelo Evangelho de Jesus, se colocou ao lado das minorias e se engajou no movimento de resistência contra o presidente eleito de sua nação, que na verdade tinha não sido eleito, mas sim dado um alto golpe. Havia chegado naquela nação ao poder um regime de extrema-direita nazifascista. Os crentes, então, ali se dividiram. Enquanto a maioria apoiava o líder governante, ao lado da minoria, esse pastor, ele se opunha ao mandatário e aos seus ideais. O presidente seduzia os protestantes, instrumentalizando a fé cristã, usando os elementos da fé cristã e o nome de Deus para justificar sua ideologia e seus crimes. Entretanto, esse próprio pastor, quase 2 anos antes, já havia profetizado sobre isso. Ele já tinha dito: o líder pode se tornar sedutor quando interpreta o seu papel como o de um Messias, um enviado de Deus, um salvador do povo. Quando o líder se torna uma figura messiânica, torna-se um sedutor. Ele já havia profetizado 2 anos antes sobre isso. Esse pastor, ele defendeu fortemente que a igreja tinha um dever de se opor à injustiça política. Ele dizia: a igreja ficou muda quando deveria gritar, porque o sangue dos inocentes clamava ao céu. Dizia ele: deve-se falar de modo totalmente franco, por amor a Jesus Cristo, de modo claro, ou se é de fato a favor do governo ou se é um cristão. O seu compromisso político era evidente. Ele queria expor a ideologia que era profundamente pagã do governo e, portanto, declarar a sua total incompatibilidade com o cristianismo. Ele dizia: Jesus Cristo, e não homem algum ou o Estado é o único Salvador. Foi perseguido, foi proibido de pregar e ensinar, mas persistiu. Nessa época, ele escreveu um tratado considerado por muitos uma das maiores obras-primas do protestantismo, que denominou simplesmente Ética. Cerca de 2 anos antes de ser assassinado, foi preso pelo Estado por ajudar um grupo de judeus a fugir do país. E da prisão escreveu, em forma de pensamentos, cartas e poesias, textos que seriam reunidos com o título Resistência e Submissão. Sua obra mais famosa, escrita no período de ascensão do nazismo, foi Discipulado. Sim, estamos falando de Dietrich Bonhoeffer, profeta não escutado pelos seus compatriotas e contemporâneos. Viveu para testemunhar a fé cristã, confiando-se totalmente à graça de Deus. Somente quem se encontra no discipulado de Jesus, renunciando a tudo quanto possuía, pode dizer que é justificado tão somente pela graça, ele disse. Diz mais: o chamado ao discipulado é, portanto, comprometimento exclusivo com a pessoa de Jesus Cristo. A subversão de todos os legalismos mediante a graça daquele que chama. Bonhoeffer permitiu que a Boa Nova de Cristo continuasse a ser anunciada na Europa. A igreja só é igreja se existe para os outros. Ele dizia. Um pastor europeu, Peter Ciaccio, escreveu o seguinte: se hoje, na Europa, ainda podemos dizer-nos cristãos sem ter vergonha, é graças a um jovem pastor luterano,
que no momento entendeu tudo. Enquanto milhões de cristãos na Europa fascista aderiram à ditadura, ao totalitarismo, ao nazismo, poucos milhares entenderam que o fascismo, o nazismo, o nazifascismo não era somente uma ideia política, mas uma operação criminal. De que lado nós estamos? Urge Bonhoeffer hoje. Não devemos simplesmente enfaixar as feridas das vítimas sob as rodas da injustiça. Devemos colocar um raio na própria roda, dizia Bonhoeffer. Temos que parar isso. Urge Bonhoeffer. Quem é você, meu irmão? Você é um Bonhoeffer ou você é aquele que está ao lado dos nazistas? Quem é você? Eu lhe pergunto. Quem é você nessa história? Pois é, essa pergunta é crucial nesse momento, porque aqui no Brasil nós estamos vendo a reedição do espírito nazifascista. O presidente da República recebe uma deputada que é representante do neonazismo. Depois é descoberto que ele já havia escrito cartas de apoio à causa dos nazistas. E a causa dos nazistas é o genocídio, é o holocausto, é a morte, é a injustiça, é a escravização. Aí, oi. A doutora em antropologia social Adriana Dias, que trouxe essa informação, ela diz que ela que estuda há mais de 20 anos grupos nazistas no Brasil, ela disse que a associação do Bolsonaro com o nazismo as informações começam a partir do ano de 2004. Essa relação entre o Bolsonaro e os grupos nazistas brasileiros. Ela diz que não há um político mais amado que eles se identificam mais do que o Bolsonaro. Exatamente. Então, a igreja tem de se levantar como se levantou sob a liderança de Dietrich Bonhoeffer, sobre a liderança de Martin Niemöller. Martin Niemöller era, inclusive, um pastor conservador, e ele viu o fascismo, e aí ele se levantou em 1933, ele começou a se levantar dizendo, não, peraí, não é isso é opressão, isso é assassinato, isso é o começo de uma ditadura implacável. Então, hoje nós queremos dizer isso, que essa postura do presidente não o deixa com nenhuma desculpa. E isso que o William acabou de dizer sobre a descoberta da professora Adriana não nos deixa com nenhuma dúvida. Portanto, nós estamos diante da opressão. Não é à toa que tudo que esse governo conseguiu fazer foi nos empobrecer, foi destruir todos os avanços que nós tínhamos na área educacional, na área trabalhista, na área social, inclusive na área industrial. Sim, porque as indústrias brasileiras faliram, os pequenos e médios empresários têm de amargar a falência. E, por exemplo, a indústria naval desapareceu, a indústria da construção civil desapareceu desde o Lava Jato, inclusive. Esse negócio é uma urdidura. E agora a gente sabe que os nazistas também estão por detrás disso. E agora a gente sabe que caminhos a elite brasileira escolheu. A igreja precisa se opor a isso, definitivamente. Determinantemente, custe o que custar, em nome de Jesus Cristo. Isso é comigo e com você, daqui para frente.